agora nós vamos iniciar na prática a levantar os nossos requerimentos e escrever nossos critérios de aceite como forma de caso de teste. Então, nós vamos utilizar, que nem eu comentei na outra aula, o Swag Labs para a gente fazer esse estudo e poder executar os nossos testes na prática. Então, vamos começar a analisar, né? O nosso primeiro requerimento é a nossa tela inicial de login, onde a gente vê que a gente tem um username, não é um e-mail, não é um CPF, não é nada. É um username. Então, eu tenho um username cadastrado na base, né? Para quem não sabe, quando a gente fala cadastrado na base, é quando está cadastrado no banco de dados, ou seja, já é um cara registrado, né? A gente não tem a opção de fazer registro. Então, a gente já pode deduzir que todas as pessoas que vão ter acesso a esse sistema, ela não se cadastra. Ela já vem cadastrada, né? Alguém solicita o seu cadastro. Então, a gente não vai ter a parte de registro, né? E também não tem a parte de esquecer a senha. Então, a gente já começa a deduzir que é um sistema fechado, onde se tu é um usuário novo na empresa, tu vai receber um e-mail e senha de cadastro, que se tu esquecer a senha, tu vai ter que ligar para um suporte para resetarem a tua senha e te darem uma senha nova. Então, a gente já começa a levantar várias deduções do que pode ser esse sistema. Então então a gente sabe que a gente vai ter na tela um username, uma senha e um login, né? E um iconezinho ali de Swag Labs ali, que é o logo e tudo mais. Mas a gente vai começar a iniciar a escrita da nossa requisição da nossa suíte de login, né? Que é a nossa suíte de teste relacionada ao login, onde nós vamos ter o tipo de teste. O nosso tipo de teste vai ser funcional. O subtítulo de teste, se a gente vier aqui para a estratégia, né? A gente está falando de tipo de teste funcional e nós estamos falando do subtipo com base em critério de aceite. Nós vamos falando que nós vamos validar os nossos cenários com critérios de aceite. O objetivo desse teste é realizar login na aplicação. Protótipo nós não temos nenhum, documentação nós não temos nenhuma, então a gente deixa esse campo em branco. A nossa pré-condição é ter um usuário cadastrado e ter uma senha cadastrada. Essa é a nossa pré-condição. Ou seja, se eu não tiver usuário e senha cadastrado na base, eu não consigo executar essa suíte de teste. Dados necessários, usuário e senha para o login. São os dados necessários que a gente vai utilizar. Nesse caso, a gente pode colocar esses usuários aqui específicos, tá? Informando que são esses dados que a gente vai utilizar. Então, quais são os dados que a gente vai utilizar? A gente vai utilizar o Standard User e o Locked User, porque nós vamos validar o login que ocorre normalmente e o login de um usuário bloqueado. Então, vamos colocar dados necessários, usuário e senha. Vamos colocar aqui e vamos escrever usuário com acesso. E aqui a gente coloca usuário bloqueado. Show! Então, a gente já tem as nossas pré-condições e nós temos os dados necessários, nós temos os dados que nós vamos utilizar. E a gente também pode colocar a senha sem problema nenhum. A gente dá e a senha de acesso. Ou seja, nós temos todas as informações, ou seja, qualquer pessoa que pegar isso daqui vai conseguir replicar. Requisitos. Ele é o nosso RQ1. Funcionalidade de login. E aí nós vamos escrever sobre esse requisito, onde eu, como usuário,
gostaria de logar na aplicação porque quero ter acesso ao sistema. Muito simples, né? Que a gente escreveu aqui, a gente deu toda a base, toda a informação sobre o que é que a gente vai fazer. Então, agora nós vamos começar a pegar esse requisito e nós vamos quebrar eles em cenários de teste em formato de critério de aceite, tá? Vamos começar pelo mais fácil, que é verificação de campos, ou seja, nós vamos verificar que a tela contenha o campo de input de usuário, de senha e o botão de login, né? Então, nós vamos colocar dado que me encontro na aplicação. Opa! Quando, melhor ainda, vamos refazer isso aqui porque eu tenho que botar assim, quando acesso o site, dado que me encontro no navegador, não estou exemplificando o navegador, tá, gente? Quando acesso o site, então a tela de login deve ser exibida e conter campo para adicionar usuário e senha e um botão de login. Então, esse é o meu primeiro cenário de teste. Dado que me encontro no navegador, quando acesso o site, então a tela de login deve ser exibida e deve conter esses componentes, tá? Nosso primeiro critério de aceite. Aí nós vamos começar a fazer o quê? Nós vamos começar a fazer as tentativas de login, né? Então, vamos começar com a tentativa correta, né? Dado que me encontro no site, quando adiciono standard user e senha e a senha secret sauce, aqui é um me, tá, gente? Por causa que eu tenho mais uma ação. Isso é muito interessante de eu explicar para vocês porque que eu troquei. Eu tinha colocado quando no primeiro adiciono. Só que a minha ação que vai gerar o gatilho do resultado esperado não é quando eu insiro o usuário, e sim quando eu clico no botão. Então, o quando, ele tem que vir quando clico no botão e não quando adiciono o usuário, tá? Por isso que eu troquei. Quando clico em logar, então sou redirecionado para a home da aplicação. Ou seja, é um cenário de sucesso, cenário de que conseguimos logar. Agora, o que a gente pode fazer? Podemos copiar isso aqui, porque nós só vamos trocar o tipo de usuário. Nós vamos colocar locked user. Então, a gente troca aqui e adiciona o locked user. Então, não devo ser redirecionado a home e a mensagem de usuário bloqueado deve ser exibida. Ou seja, meu resultado esperado quando eu adiciono um usuário bloqueado é que ele não acesse o sistema. É que ele não acesse o sistema e que ainda exiba uma notificação dizendo que, ó, esse cara aqui tá bloqueado no sistema, né? Então, gente, nós temos, para validar esse critério de aceite, nós criamos 3 casos de série baseados na estrutura de critério de aceite.
São esses os cenários. Agora, como que a gente vai estabelecer, Pri, severidade, prioridade? Aqui, nesses 3 testes, acessar o navegador e exibir a tela de login, realizar o login com sucesso e ver o usuário bloqueado, o primeiro de todos, que tem severidade e prioridade alta, é acessar, né? Então, é crítico acessar o sistema. Se eu não conseguir acessar nem a tela de login, eu não vou fazer o login. E a prioridade também é alta. Quando a gente está falando do cenário de fazer um login correto, ele é crítico também, porque se tu não consegue fazer login na aplicação, tu bloqueia todos os outros cenários, tu bloqueia todas as outras suítes. Então, ele é crítico e tem prioridade alta. Quando nós estamos abordando um usuário bloqueado, eu já não diria que a severidade é crítica, tá? Eu diria que ela é alta, por causa que se um usuário bloqueado, tá, não for exibido, aí a gente pode abordar de 2 formas. Primeiro, deixar logar um usuário bloqueado, que isso é crítico, né? Porque vamos supor que a pessoa tenha sido demitida da empresa e aí ela consegue, depois de demitida, ainda consegue acessar o sistema. Isso é um risco de segurança. Se a gente for pensar por esse lado, sim, ele é crítico, a severidade ela é crítica. Mas se a gente for pensar pelo lado da mensagem de bloqueio, de não exibir essa mensagem de bloqueio, ela não é tão crítica. É um erro cosmético, porque ele vai bloquear a aplicação, ele vai bloquear do usuário logar, mas o usuário não vai entender o que está acontecendo, né? Por causa que não está exibindo uma mensagem na tela. Então, a gente pode analisar de 2 formas. A gente pode estabelecer como crítico, pensando num usuário que não era para acessar a aplicação e está acessando, e nós podemos pensar no erro cosmético, que é só não exibir. Mas eu vou preferir ficar ali no meio termo. Então, em vez de colocar como crítica, eu vou colocar como alta. Por quê? Sabe aquela questão onde tudo é prioridade e nada é prioridade? Se a gente for estabelecer desses 3 casos de teste, quais são prioridade, assim, que bloqueiam o sistema de continuar funcionando, é os 2 primeiros. Que o primeiro é exibir a tela de login e o outro é tu fazer o login. Então, esse outro, eu vou de usuário bloqueado, eu vou colocar a severidade como alta, continua tendo uma alta severidade, ou seja, ele tem um impacto no sistema, pensando pelo lado da segurança, mas a prioridade de desenvolver isso não vai ser alta, a prioridade vai ser média. Então, quando a gente testa isso, a gente testa do mais para o menos. Então, a gente entende o que bloqueia, a gente começa a entender as coisas que começam a bloquear um deploy ou não, quando a gente tem defeitos atrelados a isso, tá? Isso nos ajuda a tomar a decisão de liberar um deploy com defeitos abertos ou não, tá? Ok. Fiz minha primeira suíte, linda, maravilhosa, com todas as informações que eu preciso. Agora vamos para a próxima, né? O que eu aconselho vocês a fazer? Eu aconselho vocês a duplicarem, tá? Duplique. Só tirem as informações aqui, essas informações aqui, porque vocês vão escrever de novo. Dados necessários também, pré-requisito, requerimento e o objetivo do teste, que aí vai ser outra coisa. Então, vamos fazer login no site de forma correta para a gente ir navegando e, através do teste exploratório, a gente ir escrevendo o nosso cenário de teste. Então, vamos novamente, para a gente não se perder. Eu gosto de dividir para conquistar. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer na altura dos meus olhos. Eu vou dividir por linhas, que nem a gente fez no Figma. Quando a gente estava quebrando em várias regras de negócio, quebrando em várias histórias, a gente foi indo como se fosse lendo linha por linha e vendo o que eram as regras de negócio. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer? Temos o menu,
temos o título e temos o carrinho. O que eu aconselho a fazer? O título, ok, a gente pode ter uma validação do título, mas o que é importante aqui é validar o menu e validar o carrinho, tá? Vamos começar com o menu. Vamos começar a validar o menu. Então, a nossa suíte, que nós vamos abordar agora, é suíte menu, onde o objetivo do teste é validar os itens do menu. Protótipo não temos, pré-condição, estar logado na aplicação. Ou seja, nós já conseguimos definir que primeiro temos que executar a suíte de login para depois executar essa suíte. Dados necessários. Não preciso de nenhum dado necessário. E aí nós vamos escrever o nosso requisito, o nosso RQ2, que é validar o menu do site. E aí eu vou escrever, eu como usuário, gostaria de ter um menu porque quero navegar na aplicação de forma simplificada. Porque é isso que o menu faz. O menu faz tu navegar na aplicação de forma muito mais simplificada, que em vez de tu avançar em várias coisas, ter que clicar em vários lugares, tu vai no menu e o menu ele te dá o sistema dividido, tá? E aí nós vamos começar a analisar o nosso menu. Quando a gente clica no menu, a gente tem como ver todos os itens, que é tu estar na home. Nós temos o menu About, nós temos deslogar e nós temos o reset status de app. Esse reset, provavelmente, ele está ligado ao usuário de performance, então nós não vamos usar ele. Nós vamos validar os 3 primeiros itens, vamos considerar somente os 3 primeiros itens. Então, eu já tenho um cenário de teste, dado que me encontro logada. Quando clico em login, então devo visualizar as opções, todos os itens, sobre e logout. Isso é o primeiro cenário de teste que nós temos. Dado que estou logado, quando clico no menu, então deve ser exibido as 3 opções. Eu posso até colocar aqui, ó, all itens. Isso daqui, gente, de vocês enumerarem, assim, vocês não podem enumerar tudo, tá? Mas, tipo, as 3 opções, os 3 itens, então não tem problema, tá? É só para ficar esteticamente mais bonito, né? Deve ser exibido as 3 opções, né? Ok, nós temos o primeiro cenário de teste. Isso, gente, vamos deixar a severidade e a prioridade para depois, para a gente ler todos os cenários que a gente escreveu, e aí a gente começar a analisar qual que está na frente de qual. E aí, seguinte, depois que a gente validou que tem todos os itens, a gente pode validar também o xizinho, se está fechando. É um bom cenário de teste, né? Então, dado que estou logado, quando clico clico no menu, quando clico no X, então o menu deve ser fechado. Isso é muito importante de validar, porque pode ser, não deve, mas ocorre muito de esquecer de implementar essas funções de fechar, né? Outra coisa que nós podemos validar, se clicando fora, ele fecha, ok? Clicando fora, ele não fecha. Então, isso é um outro cenário de teste que a gente pode fazer, porque se vocês verem, tem alguns sites
que quando a gente clica no menu e clica fora, ele fecha o menu, ele identifica que tu quer sair. Então, isso daí é um outro cenário, é um cenário negativo. Então, a gente pode simplificar nossa vida, copiar aqui. Opa! E clico no menu. Quando clico em qualquer lugar fora do menu, então não deve ser fechado o menu. Ok, já escrevemos nosso terceiro caso de teste aqui. Agora sim, agora eu acredito que a gente já validou os cenários macro, que é abrir o menu, fechar o menu e validar se eu clicando fora o menu vai ser fechado ou não. Então agora a gente vai verificar se as funcionalidades estão ok. Então a gente vai verificar All Items, que aí quando a gente clica em All Items, ele vai ficar na home, não aconteceu nenhuma ação porque ele vai redirecionar para o inventário. Nós vamos ter o About, que vai redirecionar para a página da empresa. E nós temos o Logout, que me desloga da aplicação. Então, nós temos esses 3 cenários para validar. Então, vamos copiar aqui. Dado que me encontro logado e clico no menu. Quando clico em All Items, então sou redirecionado para Home. Só que o detalhe, a gente tem que estar em outra tela, porque senão não acontece nada. Dado que estou em uma tela diferente da Home e clico no menu, quando clico em All Items, então sou redirecionado para Home, né? Agora, outra função. Dado que estou na aplicação, aí aqui sobre o item sobre não tem pré-requisito. Dado que estou na aplicação, eu clico no menu. Quando clico em sobre, então devo ser redirecionada para a empresa que criou o site. Correto? Agora a próxima. Dado que clico no menu e clico em Logout, então sou deslogada da aplicação e redirecionada para a tela de login. Então aqui, gente, a gente finalizou a escrita de teste relacionada ao login e ao menu da home. Vamos lá logar de novo para ver se não ficou nada para trás, e realmente não ficou nada. Agora, a gente vamos deixar o carrinho por último, porque aí tem carrinho, finalizar compra, vão ser vários agrupadores, vão ser vários pré-requisitos. Nós vamos para a parte de filtro, ver se realmente está filtrando de forma correta, tá? Então, vamos criar uma suíte. Antes disso, severidade e prioridade disso, né, gente? Então, vamos nessa. De todos esses cenários de teste que a gente tem, a gente vai começar a ver quais são principais. Aqui, quais são principais? Abrir e fechar o menu são os principais, né? Que se a gente não consegue abrir, a gente não executa ação. E se fechar, eles não conseguir fechar, também não consegue executar ação nenhuma no site. Porque não tem aquela função de clique fora. Então, a severidade e a prioridade são as mais altas, tanto para abrir quanto para fechar. Quando a gente fala de clicar fora, né, a gente pode colocá-la como média, né?
colocá-la como média, porque ela não tem essa criticidade tão grande, por causa que eu tenho a funcionalidade do xizinho ali. E eu ainda digo mais, isso daqui poderia ser uma baixa ou até um estético, mas vamos deixar ela como baixa em questão de severidade. Por que baixa como severidade? Porque ela não bloqueia a aplicação. Isso aqui é só uma validação negativa. E a prioridade disso, baixa também para desenvolver, né? Não tem muita necessidade. Agora, quando a gente está falando das ações do menu, nós estamos falando de severidade alta, porque a gente consegue acessar todos os itens. Se a gente não usar o menu, consegue, Pri, a gente consegue vir aqui em, por exemplo, eu estou em Add Car e vou vir aqui todos os carrinhos. Eu consigo voltar para minha compra? Tu consegue. Se tu clicar aqui em Continue Shop, tu vai ser redirecionado. Ok? Então, se o menu de All Itens não estiver funcionando, eu tenho como chegar em All Itens, eu tenho como ver todos os meus itens na aplicação. Ok? Então, ele não é crítico, ele não bloqueia o sistema. Então, a gente pode colocar como alta, né? Isso a gente tem que ter muito discernimento, gente, do que é crítico e do que é alto. Às vezes a gente confunde e coloca tudo como crítico. Mas crítico é quando bloqueia, tu não consegue. Por exemplo, se aqui no carrinho, gente, não tivesse a opção de continuar shopping que me redirecionasse para o carrinho, redirecionasse para home, ele seria crítico, porque eu não teria como voltar e escolher mais itens, tá? Mas como eu tenho essa opção de voltar, eu vou colocá-la como severidade alta. Ela impacta, obviamente, a aplicação, mas não bloqueia do usuário continuar executando, tá? A prioridade disso é uma prioridade alta, tá? De ser desenvolvida. Quando a gente fala sobre não está relacionado ao site, está relacionado a quem desenvolveu. Então, a gente pode botar isso como baixo para ser desenvolvido, tá? Se fosse um sobre, tipo tutorial, aí nós teríamos uma outra abordagem, tá? Por causa que nós estaríamos falando de um tutorial, onde se a pessoa está perdida ali, clica ali e vai ser redirecionado para a documentação. Mas como é só para quem desenvolveu, seria um merchan, vamos supor assim, vamos deixar como baixo. E logout. Logout aí tá, sair da aplicação é algo que nos pega. Porque a gente pode pensar o seguinte, podemos pensar que é um computador compartilhado, né? Porque a gente pode pensar, vamos supor que esse sistema seja para uma loja de sapatos, né? E aí as vendas do vendedor estão associadas ao login, né? Que ele mesmo vai lá, busca no estoque, faz a compra, paga e tudo mais. E aí tu vai nessa loja e o vendedor precisa deslogar do outro vendedor para fazer o login dele, ele fazer a venda. Se ele não conseguir fazer esse logout, ele vai fazer a venda no usuário do outro e é o outro que vai ganhar a comissão e vai ser como se o outro tivesse realizado a venda. Então, nesse caso, o logout é crítico. Assim como abrir o menu, fazer o logout é crítico, por causa que eu só vou conseguir registrar a minha venda se eu deslogar da aplicação. Mas, se nós estamos falando de um sistema onde está no teu computador e só tu usa, eu diria que também seria não crítico, mas seria alto. Por quê? Por questões de segurança. Porque quando a gente encerra o nosso trabalho, a gente tem que deslogar de todas as aplicações por questões de segurança. Né? Vai que alguém hackeia o teu computador, alguma coisa, tá tudo deslogado, né? Ele não vai ter acesso. Mas tem esse lado de segurança. Então, eu estou trazendo todas essas abordagens para você ver como, dependendo do sistema que nós estamos tratando, a gente aborda diferente a severidade e a prioridade. Então, essa questão do logout, eu vou deixar ela como alta
E a prioridade de desenvolvimento também alta, tá? Porque eu vou analisar dos dois lados, tanto de um vendedor que não consegue fazer a venda, quanto a questão da segurança de tu não conseguir fazer o logout da aplicação. Se vocês ficaram com dúvida ainda nessas questões de severidade e prioridade, deixem aqui nos comentários. Pri, eu não entendi no cenário 3 da suíte tal a prioridade. Coloca nos comentários que eu explico um pouco melhor. Talvez dê um outro exemplo, alguma coisa do tipo. Mas aqui nós já temos feitas duas suítes, que é a suíte de login e a suíte de menu, tá? Para esse vídeo não ficar muito grande, porque já tem 30 minutos, eu vou parar por aqui, mas eu quero mostrar para vocês o que vai ser o tema, quais eu vou fazer ainda junto com vocês e quais vão ficar de tema de casa. Eu vou fazer algumas ainda mais com vocês. Eu vou fazer adicionar e remover do carrinho com vocês e a funcionalidade de checkout e de filtrar vai ficar com vocês, para vocês fazerem, tá? Então, na próxima aula, nós vamos adicionar e remover do carrinho, tá? Então, até a próxima aula.